que a visão do Barclay, como de alguns, é da interpretação, que eles chamam de interpretação preterista, que eles acreditam que o que Apocalipse narra é de coisas que já aconteceram naquela época, até o primeiro século da igreja. Então, eles acreditam que essa figura do cavalo branco, do cavaleiro, com o arco e a coroa, seria as conquistas militares do Império Romano, uma referência à guerra necessária aqui para acompanhar também essa linha de descrição de morte, de destruição, de violência dos outros cavaleiros. E aí nós temos a visão mais aceita, pelo menos pelo que eu vi, né, tanto do Leandro, o Hernandes Dias Lopes e outros pastores, que entende que essa figura do cavaleiro sobre o cavalo branco seria a figura do próprio Jesus. O Hendrickson, que é um autor bem conhecido de comentários bíblicos que a gente usa, em teologia sistemática, inclusive, e tal, ele é categórico em dizer que não entende como é que as pessoas não conseguem enxergar que essa figura aqui é de fato a mesma figura do capítulo 19, que é Jesus Cristo. E então esse cavaleiro sobre o cavalo branco seria o Senhor Jesus. Ele abre os selos e sai conquistando, vencendo, e há uma certa coerência e lógica, obviamente, nessa visão. Uma última visão seria que o cavalo branco e o cavaleiro personificaria o Evangelho. E eu entendo que, na verdade, há uma mescla dessas duas visões, no cavalo branco e no cavaleiro, que ora a gente pode identificar como Cristo e ora como a pregação do próprio Evangelho. Aqui o Led, um pré-milenista famoso, ele fala então que essa figura do cavalo e do cavaleiro no cavalo branco seria a pregação do Evangelho conquistando o mundo. Depois que o Senhor ascendeu os céus, Ele enviou o Espírito Santo, cujas palavras, através dos pregadores, são como flechas acertando o coração dos homens. Então ele matou aqui já o arco que ele está carregando, o cavaleiro está carregando, não é? Dizendo que esse cavaleiro simbolizaria o Evangelho, e a pregação desse Evangelho, esse cavaleiro sairia vencendo e para vencer, e atirando as suas flechas, o Evangelho alcançando o coração dos homens. E essa é uma outra particularidade nessa figura desse cavaleiro aqui, desse primeiro cavaleiro, é que ele tem um arco e uma coroa, e ele sai conquistando e para conquistar. E de fato, esse mesmo verbo aqui de conquista e de vitória é usado para descrever a vitória de Cristo no capítulo 17, versículo 14. E daqueles que permaneceram fiéis, quando nós lemos lá Apocalipse 2, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A mesma palavra de coroa aqui é usada lá naquele texto. A coroa utilizada pelos crentes no versículo 10 do capítulo 2. Pelos anciãos no capítulo 4, verso 4 e 10. A igreja no capítulo 12 e os anjos capítulo 14. Então, destoando das outras figuras, a gente acaba tendendo a enxergar essa figura do cavalo branco e do cavaleiro, do seu cavaleiro, como sendo uma figura celestial, de força positiva, enquanto que as outras figuras vão ser aquelas figuras que vão trazer juízo, vão trazer sofrimento. Essa figura parece ser uma figura diferente das outras. O arco aqui é uma arma que é bastante utilizada no Antigo Testamento, nos escritos do Salmo, como sendo uma arma utilizada por Deus, né? Então a gente vê lá em Salmo 21, Salmo 45, nos escritos de Isaías e de Abacuque. Abacuque 3, verso 8 até o verso 13. A palavra do Senhor diz assim: Abacuque 3,
verso 8, diz assim: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres todo o fundamento. Então, na verdade, há uma certa coerência também em enxergarmos em que essa figura pode ser a figura do Senhor Jesus, levando o arco de Deus, então, para trazer juízo e se alinharia também com esse entendimento. A dificuldade de enxergar que pode ser superado também, de enxergar a figura desse cavaleiro como sendo o próprio Senhor Jesus, é basicamente por dois motivos. O primeiro deles, por causa da diferença no capítulo 19, que lá no capítulo 19, o cavaleiro do cavalo branco, ele não está com arco, ele está com espada. Mas que, se a palavra de Deus fala em espada e fala em arco, não teria nenhum problema de nós aceitarmos que essa seria a mesma pessoa. E lá no capítulo 19, é claro que é a figura de Jesus Cristo que está no seu triunfo final. E uma segunda dificuldade para entendermos como sendo Jesus, essa metáfora aqui do cavaleiro no cavalo branco, é porque é só pela estranheza dele ser a pessoa que está abrindo o selo e ao mesmo tempo sair de dentro do livro. Então ele está abrindo o selo e de repente ele sai de dentro do livro. E aí, podendo ser alguém intimamente ligado a Jesus. Mas, para ser sincero, depois que você lê Apocalipse uma vez, nada causa estranheza. Nada. Se é Jesus que está abrindo e ao mesmo tempo saiu do livro, meu amigo, isso é o de menos que vai causar estranheza quando você lê Apocalipse. Mas poderia causar algum tipo de resistência de enxergar que era Jesus. Mas se não for Jesus, é alguém muito próximo a ele. Eu particularmente entendo como sendo a figura do Espírito Santo de Deus, que leva esse evangelho de salvação para... o evangelho é a vitória da igreja, a proclamação do evangelho. Então esse evangelho é levado ali através da obra do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, mas numa outra pessoa da Trindade. Em resumo, então, a sequência dos eventos de 4 a 7 aponta para a vitória do Cordeiro. Ele pegou o livro perante o trono da majestade nos céus, abriu os selos e saiu vitorioso para vencer. Ou, na ordem do Novo Testamento, Jesus morreu, ressuscitou e enviou o seu Espírito Santo aos discípulos para capacitá-los a pregar o Evangelho. E aqui a gente tem o texto de Atos capítulo 1, verso 8. Durante muito tempo foi um mote do meu grupo de jovens lá da Igreja Central, que era: mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí revestimento de autoridade para proclamação da palavra. Também em Mateus 28, verso 18 a 20, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Cristo assumiu a autoridade no céu, tomando em suas mãos o livro do destino do mundo, seu primeiro ato foi autorizar que o evangelho fosse pregado. O primeiro selo, o primeiro ato do Cordeiro ali, ao abrir o selo, foi autorizar que o evangelho saísse para ser pregado, para vencer, não é isso que está dizendo? Vencendo e para vencer. Fosse pregado vitoriosamente em todo o mundo. Ninguém
pode deter o avanço desse cavaleiro. Ninguém pode deter o avanço do Espírito Santo. Ninguém pode detê-lo. Ele vai cumprir o propósito que está estabelecido na história. Ao abrir esse selo, o evangelho ser pregado a toda criatura. E aí virá o fim. Não há nada mais poderoso e eficaz que o evangelho. Cristo conquistou o direito de que essa mensagem fosse proclamada em todo o mundo. E a igreja dispõe dessa arma poderosa. A gente vai ver nas aplicações no final. Essa é uma das aplicações mais fortes desse texto. É que a igreja tem essa arma poderosa que está garantida a vitória. Saiu para vencendo e para vencer. E a igreja deve usar dessa arma, dessa ferramenta, para pregar o evangelho, disparar essas flechas para a salvação de todo aquele que crê. Aí nós temos um segundo cavalo. O segundo cavalo é o cavalo vermelho. Aí as imagens vão começar a ficar sombrias. Não sei como é que os meninos pintaram em casa e desenharam os cavaleiros. Mas as imagens começam a ficar meio sombrias. Porque, veja a figura do segundo cavalo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. E aí é um contraste grande com o primeiro. Porque se no primeiro a gente tem toda essa ideia ligada ao Cordeiro, à salvação, à proclamação do Evangelho, no segundo a gente vê uma figura de ira, de julgamento, de juízo. E expressão aqui de violência entre os homens, perseguição, de morte. Então, primeiramente, o contraste aqui entre as duas visões, e o sentido aqui, de fato, é o sentido de guerra, porque essa discórdia entre os homens, eles tentando matar uns aos outros, e essa ideia de guerra ele pode ser vista sob dois aspectos. O aspecto, o sentido genérico, que é o que nós temos lá em Mateus 24, verso 6 ao verso 8, que é esse estágio progressivo de violência entre as nações. As nações em conflito e em rebelião entre si e principalmente contra Deus. E a Bíblia diz que para os perversos não há paz. O profeta Isaías, lá no capítulo 57, diz que para os perversos não há paz. O mundo vive em estado constante de guerra. Esses dias eu estava conversando com os colegas no posto e eu nem sei do que a gente estava falando exatamente, e tocou nessa realidade que hoje é um discurso humanista muito grande, né, defendido inclusive por alguns clérigos da Igreja Católica, que o homem é bom e que ele procura sempre, no final vai dar certo, porque o homem é bom. Eu digo, olha, dizendo aos colegas lá, escandalizando os colegas lá do trabalho, eu disse, olha, eu sou calvinista por convicção. O homem ele é depravado moralmente. Não espere nada de bom, um bem moral, um bem que agrade a Deus do homem, que você não vai encontrar. O homem está nesse constante conflito, alvo da ira de Deus. Ele se rebela contra o próprio Deus. Ele não experimenta de paz. E esse segundo cavalo, esse cavalo vermelho representa isso, esse estado de guerra entre os homens, ausência de paz. Mas no sentido mais estrito, no sentido mais particular para nós, ele representa perseguição. No texto de Mateus 24, em que Jesus está falando sobre o sermão escatológico dele, nos princípios das dores, etc., ele vai falar que vai haver uma perseguição para os eleitos do Senhor. E esse segundo cavaleiro, ele não só representa essa guerra de proporções mundiais, os homens se matarem uns aos outros, mas também num aspecto particular para a igreja, representa a perseguição à igreja de Deus, o ódio do mundo àqueles que seguem a verdade. E a gente tem um exemplo, uma carta às igrejas que se falou do Antipas, meu fiel servo, também havia sido perseguido. Aqui João escreve mais ou menos 30 anos após a execução de Pedro, a execução de Paulo em Roma. Então,
ele já experimenta dessa realidade de perseguição, de guerra contra a igreja do Senhor. Então, todos esses que eu citei aqui são já o cumprimento, em parte, dessa missão desse segundo cavaleiro. O cavaleiro que galopa no cavalo vermelho e que tira a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e recebe uma grande espada. Meus queridos, há uma aplicação aqui também direta a respeito dessa visão desse cavalo e desse cavaleiro, é que as ações de perseguição que nós muitas vezes enfrentamos, elas fazem parte dos decretos divinos. Não esqueçamos que o Cordeiro está no controle da história. Ele é que está abrindo os selos. Porque é um selo ruim, não vou abrir, vou deixar lá, vou deixar fechado. Mas para abrir o livro, para descortinar o final glorioso da história, tem que romper o livro, o selo da guerra, o selo ali da perseguição. A perseguição faz parte dos decretos divinos e acontece exatamente para que o Cordeiro possa chegar até o final da história. Então, quando a gente enfrentar a perseguição, quando você enfrentar a perseguição no trabalho, quando você enfrentar a perseguição no mundo, tenha essa consciência de que isso faz parte da glória do Cordeiro, da glorificação do Cordeiro no último dia. Temos um terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro é o cavalo, é o que cavalga o cavalo preto. Esse aí ele não tem nenhuma arma na mão, o outro tinha uma espada, esse aqui tem uma balança na mão. Olha só, versículo 5, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Eita, essa aí, outra boa para a gente tentar entender aqui. A palavra balança aqui, quando aparece no Novo Testamento, ele significa jugo. Normalmente significa jugo. E a gente vai ver, no original, realmente é a mesma palavra utilizada para jugo. A ideia aqui é de alguma coisa com um preço bem alto, né? Você tem o denário era o salário de um dia. Então, você imaginar um dia de trabalho um dia inteiro de trabalho para comprar 1 medida de trigo e 3 de cevada, que aí não daria para praticamente nada. A gente vai ver ainda nesse terceiro selo de que essa era a porção ou o salário de um escravo. Era que o escravo recebia para sobreviver em um dia, que era considerado realmente muito pouco. Então, era o salário normalmente comprava 15 vezes mais do que essa quantidade de que está descrita aqui. Então, acredita-se que a ideia aqui seria, pode ser de uma fome generalizada, uma fome em proporções também globais, ou de sanções econômicas, e essa aqui é a tese que o pastor Leandro defende, sanções econômicas pela recusa em participar da vida do governo do anticristo, da vida do mundo, na época aqui, da sociedade romana. Então, o preço de pagar, de se santificar, de se separar das práticas idólatras, imorais da sociedade romana, era o preço da privação, de muitas vezes passar necessidade. No caso aqui das 7 igrejas, seria essa talvez a interpretação mais próxima. O pastor Hernandes Dias Lopes, quando fala sobre essa questão da fome, ele, entendendo o segundo selo como sendo de fato a guerra, a existência de uma guerra global entre os homens, o subproduto da guerra é a fome. Invariavelmente, quando os países entram em guerra, depois há um problema sério de abastecimento, porque as pessoas
em vez de se voltarem para o abastecimento, para a sua sobrevivência, elas vão se voltar para o conflito e você acaba tendo dificuldades tremendas, problemas de inflação e um desemprego absurdo em momentos pós-guerra. Então, eventualmente, teria uma lógica você esperar que depois de um momento de guerra e se enfrentasse um problema relacionado à fome. E aí há essa ideia do azeite e do vinho, que é bem estranho. Ele está falando sobre a fome, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. E o azeite e vinho, eles, ao contrário lá da cevada e do trigo, daquela porçãozinha, eles denotam nobreza. É algo, o azeite se vê para ungir os reis, o vinho, né, uma bebida nobre. Então, o pastor Hernandes diz assim, porque na crise, no momento de crise, o que acontece é que alguns ricos ficam cada vez mais ricos, enquanto que os pobres ficam numa situação de maior miséria. É uma forma de entender. Mas gostei muito da ideia trazida pelo pastor Leandro. Ele diz que o primeiro cavaleiro traz um arco, o segundo a espada, o terceiro um jugo. O primeiro traz o evangelho, o segundo a perseguição, o terceiro a possibilidade de tornarem-se escravos por imposição legal. Já que você não é do mundo, já que você não se coaduna com o que a sociedade apregoa, já que você quer ser santo, então você vai ser agora, você vai viver de forma como escravo. Um dia de serviço, os escravos recebiam o equivalente. Isso aqui é o que eles recebiam dos seus senhores, o que os seus senhores ofereciam aos escravos. E a questão do azeite e do vinho significaria que mesmo em situação de fome, mesmo na situação de escravidão, que se honrasse a autoridade, veja só que coisa absurda, né? Se honrasse e se fosse fiel aos seus senhores. Lembra da palavra de Paulo, acho que é Onésimo, né? Ele diz assim, olha, tem toda aliás, ele está falando de Onésimo para Filemon, que Onésimo tinha sido tinha servido, tinha sido servo de Filemon, tinha pisado na bola, tinha saído, mas tinha restaurado seu coração, e agora Paulo endossa o encaminhamento de Onésimo. E quando Paulo escreve aos Efésios, escreve aos Colossenses falando a respeito de como os servos deviam tratar os seus senhores, ele fala que a gente tem que reconhecer neles a autoridade do Senhor. O princípio de autoridade continua valendo, muito embora aqui numa situação de escravo, numa situação de servo, recebendo só a ração do dia, ele diz assim, mas não danifique, não é por causa disso que você agora vai se rebelar contra o seu Senhor, e vai jogar fora o azeite, e vai cuspir no vinho, você não danifiqueis nem o vinho, nem o azeite. Palavra tremenda de se manter santo e puro, mesmo em meio à maior adversidade, mesmo em meio à privação. A palavra do Senhor aqui é, na perseguição, no momento da privação, manter-se santo, incontaminado do mundo. Se a grande vitória da igreja em Cristo está na proclamação do Evangelho, suas implicações estão num chamado não de prosperidade material, mas na possibilidade de enfrentar privações com resiliência, servindo nesse mundo como ao Senhor. Nós não pregamos teologia da prosperidade, mas se for do agrado de Deus, dá a fartura ou a necessidade, em qualquer dos casos, nós devemos servir aos nossos patrões, aos chefes nesse mundo, como ao Senhor. Nós temos que, dessa forma, glorificar o nome do Senhor, cumprir a vontade de Deus desse modo. E aí vamos para o nosso último cavalo. Quarto selo, quarto cavalo, cavalo amarelo. Esse não tinha foto boa para botar não, do cavalo amarelo. Tem que ser da caveira mesmo. O quarto selo lá rompido, sai o último cavaleiro. Verso 7 e verso 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo,
vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das bestas ou das feras da terra. Então, nosso quarto cavaleiro apocalíptico aí é a morte. Deixa eu ver o que nós temos aqui. A morte seguida, palavra aqui do grego para inferno, é o Hades, né? Que é usado também para sepultura. Nós temos algumas palavras na Bíblia que se referem à morte, ao inferno, à sepultura. Aí tem Sheol lá no Velho Testamento, tem o Hades aqui no grego do Novo Testamento. E é o local de recolhimento dos mortos. A gente tem essa palavra usada, sabe aonde? Na parábola do rico e Lázaro. Lembra? Jesus contou a parábola, estava lá o Lázaro à porta do rico, todo dia mendigando, aí morreu o rico e morreu Lázaro. Aí o rico está lá, o Lázaro está no seio de Abraão, e só de ouvir a palavra seio de Abraão, já parece que é um lugar gostoso de ficar, né? Um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de segurança, enquanto o rico está no Hades, lugar de tormento. Não é o inferno, ele não está ainda no lago de fogo e enxofre, não, que vai aparecer lá em Apocalipse 21, né? O Hades vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, o inferno que está reservado. Mas ele está no Hades, lugar de tormento. E ele diz assim ele diz, olha, tem um abismo aqui. Aliás, ele diz, manda avisar os meus filhos, né, para ele não vir para cá, pelo amor de Deus. Senão não tem como, não volta mais para lá não. Né? Com relação aí com a carta aos Hebreus, aos homens está imputado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. E eles não, manda ele molhar aí qualquer coisa para me dar um alívio aqui. Diz, não tem um abismo entre aqui e aí, não tem como Lázaro ir para aí não. Então ele está num lugar, nesse Hades, um lugar que recolhe os mortos, a sepultura, lugar de punição. Lucas 16, Mateus 11, a história de Lázaro e do rico. Esse aqui, especialmente, um lugar apenas para o ímpio, pelo próprio ensino de Jesus. Que coisa terrível. E o que é bom lembrar aqui, então? Primeiro, capítulo 1, verso 18 de Apocalipse, diz o apóstolo João, no início de sua carta, ele diz assim: versículo 17, ele tem a visão de Jesus glorificado. Quando o vi, caí em seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Tenho as chaves da morte e do inferno. Ele foi primeiro lá, abriu. Ele tem a chave da morte e do Hades. E por isso que a gente tem tanta confiança que nem mesmo a morte pode ser um inimigo à altura para o Evangelho. Nós servimos a Deus, servimos a Cristo com essa esperança de que podemos passar por tribulações, podemos passar por perseguições, mas a morte não é o nosso fim. Não é o Hades que está nos esperando, não, porque Jesus tem a chave do lugar. Ele foi o primeiro que foi, abriu, saiu de lá, ressuscitou, e é por isso que nós temos essa confiança, que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então temos que lembrar disso e lembrar também Apocalipse 20, 14, que é aquele texto que eu falei de que um último momento da história, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não é um lugar reservado para nós que cremos. Esse é apenas para aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida. Aqueles que não têm vão ser lançados lá no lago de fogo e enxofre.
esse cavaleiro, ele tem também uma particularidade, ele tem autoridade para dizimar 1/4 da terra através da espada, da fome, da mortandade e bestas. E aqui, muito provavelmente, e aqui há mais consenso de que essa espada, e a palavra da espada aqui, diferente da espada lá do segundo selo, do segundo cavaleiro, que era uma espada um pouco maior do que uma faca, essa aqui, a palavra espada aqui é de uma espada grande mesmo. Então, acredito que quando ele trata aqui sobre guerra, sobre espada, que seria realmente uma guerra em proporções mundiais, uma guerra global. A ação mais ampla de juízo de Deus sobre a criação em geral. Ele fala ainda de que esse juízo, dizimando 25% do planeta, seria através da espada, da fome, da mortandade ou da enfermidade e por meio das bestas, ou meio das feras da terra. Falamos da espada, falamos da fome já também associada aí ao terceiro selo, e aí nós temos duas figuras talvez novas aqui, que seriam a enfermidade, ou a mortandade, e as feras da terra, as bestas da terra. São sofrimentos que podiam ocorrer genericamente no mundo, mas alcançar os crentes em decorrência da perda da cidadania romana, falta de acesso a tratamentos de saúde ou por um padrão de vida miserável. A vida de santidade, que envolve as escolhas que fazemos em não nos contaminarmos, em não servirmos ao Deus desse mundo, aos ídolos desse mundo, podem levar o servo de Deus a uma situação de ausência de um tratamento de saúde digno, pode levar ao servo de Deus também a um padrão de vida de privação, de modo que acabe alcançado também pela enfermidade. A questão das feras da terra, das bestas, aqui, muito provavelmente, a gente tem essa figura mais adiante, quando João vai falar do dragão. Lembra do dragão? Ele vai falar que o dragão tem 2 agentes seus de instrumento de destruição. É uma besta que emerge da terra, e outra besta, um animal, uma fera que emerge da terra, e um outro animal que emerge do mar. E eram instrumentos para perseguir a igreja. Muitos cristãos, na verdade, encontraram o sentido literal desses animais, dessas bestas, nas arenas do Império Romano, no Coliseu Romano e em algumas outras arenas espalhadas na Ásia, em que se fazia diversão para o povo através lançando ali crianças, familiares ali de cristãos, às feras, aos leões, às feras selvagens, para divertir o povo, a sociedade. Então, podemos dizer que de algum modo há um cumprimento literal dessa profecia já nesses primeiros séculos da igreja, mas se estendendo então, uma vez que a gente vai ter essa figura da besta que emerge da terra e da besta que emerge do mar, como essa figura de perseguição também para a igreja. Vamos tentar trazer algumas aplicações para nós concluirmos a aula de hoje. Conclusão e aplicações. Primeiro, não há nada mais poderoso e eficaz que o Evangelho. Está lá, se é Jesus ou se é o Espírito Santo que está indo, vencendo e para vencer, ele nos dá a oportunidade de sermos participantes dessa vitória, da história da salvação do Cordeiro, pela pregação do Evangelho. Se a igreja quer ser vitoriosa, ela deve pregar o Evangelho. Se a igreja do Catolé quer experimentar a vitória, ela tem que pregar o Evangelho da salvação. Tem que levar a salvação para o Cariri, tem que levar a salvação para os confins da terra, aonde nós pudermos enviar ajuda aos missionários. Nós precisamos pregar o Evangelho.
Então, não há nada mais poderoso e eficaz que o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. Para ser vitoriosa, a igreja precisa proclamar este Evangelho. Perseguição e tribulação, provações são inevitáveis. Eu lembrei de Thanos agora. Eu sou inevitável. Aí tá, estala os dedos. É inevitável que passemos por provações, por perseguições, por tribulações. Fazem parte dos decretos divinos. E você pode não gostar. Eu não gosto, não. Você pode até não entender. Mas dentro do propósito de Deus, Ele estabeleceu que na história da consumação dos séculos, da glorificação do Cordeiro, da redenção da humanidade, a igreja do Senhor passaria por perseguição. Eu e você passaremos por perseguição, por provações, por tribulações. Então, entenda, não permita que seu coração, no engano e na vaidade dos seus próprios pensamentos, queira se rebelar contra Deus na hora que passar por dificuldade, por adversidade. Entenda como parte dos decretos de Deus. Os que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Diz o apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Quer viver piedosamente, você quer ser um santo do Senhor, buscar a Deus em oração, jejum, quer buscar a Deus através de sua palavra, quer viver de modo santo no seu trabalho, na sua escola, como profissional, na igreja do Senhor, então você vai sofrer perseguição. Essa é uma verdade, uma realidade que você tem que entender. Jesus mesmo disse que nós teríamos, nesse mundo, nós passaríamos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Os primeiros 4 selos, deixa eu ver o que nós temos mais aqui, paz com Deus e com o mundo. Os primeiros 4 selos deixam claro que é impossível viver em paz com Deus e com o mundo. Às vezes a gente quer tentar conciliar essas duas coisas. A gente quer viver em paz com o mundo e quer viver em paz com Deus. E o que os 4 selos mostram nessa visão tão extraordinária, ao mesmo tempo tão terrível, desses seres que vêm com espada, vêm com balança ou jugo, é que é impossível nós termos paz com Deus e paz com o mundo. Escolha a melhor parte. Escolha viver em paz com Deus. Viver em paz com Deus. Paz eterna. Paz que promete salvação eterna. Paz que promete esperança, mesmo enfrentando a própria morte. Queridos, esse é o começo da abertura dos... Ainda faltam 3 selos para serem abertos. E eu convido você a continuar lendo o livro do Apocalipse, trazendo suas dúvidas e vindo à Escola Bíblica Dominical, se você tem a oportunidade de vir. Muitas vezes as dúvidas surgem aqui durante a aula, ou são tiradas aqui. O mesmo que não puder vir acompanhando através do nosso canal na internet, mas que o Senhor possa estar nos abençoando e nos fortalecendo. Vamos ter o 5º selo, o clamor das almas. Vamos ter 7º selo, nós vamos ter os anjos com as trombetas, 1ª trombeta, 2ª trombeta. Muita coisa ainda vai rolar até chegarmos no último momento dessa história que estamos vivenciando aqui, a história da salvação. A história da salvação, a história da redenção do povo de Deus. Que o Senhor possa nos dar graça para descansarmos nessa verdade, para confiarmos nela e para vivermos de tal modo, em meio às perseguições, em meio às tribulações, glorificando o seu nome. Amém? Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar e depois eu passar a palavra ao pastor Érico. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este dia, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra. Meu Deus, é bem verdade, Senhor, que enfrentaremos enfermidades, tribulações, morte, perseguição. Mas, Pai, nos capacita, Senhor, em meio a tudo isso, proclamarmos o Evangelho vencedor, vitorioso. Ó Deus, que a Tua igreja possa erguer a cabeça, erguer os olhos, ver que os campos branquejam para a ceifa. Ó Deus, que possamos
meu Pai, enfrentarmos esse cenário caótico dos últimos dias com a esperança, Senhor, de que o Senhor venceu, que o Senhor tem as chaves do Hades, a chave, Deus, da sepultura, venceu, ressuscitou e nos dá a viva esperança de que estaremos sempre, sempre com Ele, todos os dias, aqui até a consumação dos séculos e na glória, de forma plena, Senhor, experimentando da Tua presença, o sol da justiça, a fonte de água viva. Ó Deus, renova, Senhor, essa esperança em nós, renova em nós essa certeza e nos dá a bênção de sermos resilientes, esperarmos confiantemente no Senhor. Para a glória do Teu santo nome, Senhor, fortalece o Teu povo. Maranata, vem, Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.